tarde. O ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, o pai e o irmão dele são presos por suspeita de corrupção. E no Amazonas, o prefeito de Coari, Adail Filho, do Progressistas, se entrega à polícia que investiga o desvio de 100 milhões de reais. São Paulo, criminosos abusam da boa-fé das vítimas para praticar sequestros relâmpago. No Rio, a prisão de uma quadrilha que provocou um prejuízo milionário no transporte público. E ainda, um novo documento agrava a situação do presidente americano Donald Trump. Morre aos 86 anos o ex-presidente da França, Jacques Chirac. No Brasil, os números do Ibope com a avaliação do governo Bolsonaro. A posse do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E as lições que as vítimas de acidentes de trânsito passam para os motoristas. O Jornal Hoje está começando. 10 suspeitos já estavam presos e hoje mais 7 foram para a cadeia. 2 cambistas foram presos em flagrante numa estação, vendendo passagens em cartões clonados do transporte. Em outra estação, mais 2 presos. Eles estavam com cartões clonados e dinheiro. Segundo a polícia, o passageiro pagava de 30 a 50 centavos mais barato pela passagem oferecida na catraca. E depois de usar, devolvia o cartão clonado para o cambista. De passagem em passagem, a quadrilha enriquecia. A polícia calcula um prejuízo de 2 milhões de reais desde o ano passado. A polícia descobriu que o esquema criminoso funciona como se fosse uma empresa em que todos recebem para trabalhar. O setor de compras traz cartões em branco do Paraguai. O de tecnologia fabrica os clonados. O setor de operações técnicas instala equipamentos no validador para roubar informações dos cartões dos passageiros. E o de vendas fica nas catracas, oferecendo as passagens. No mês passado, o telejornal SP1 flagrou um esquema parecido em São Paulo. A passagem de R$ 4,30 era vendida pelos cambistas a preços mais baixos. Todos pagam por isso. A polícia descobriu outro absurdo. A empresa do crime paga uma mensalidade para atuar em áreas dominadas por milicianos ou traficantes. Cada estação há um olheiro para avisar a presença da polícia. Há diversas estações com presença de milicianos. Há também envolvimento do tráfico de drogas, quando há estações onde há atuação do tráfico de drogas em comunidades. Isso tudo está sendo monitorado pela Polícia Civil, as investigações prosseguem e em breve vão vir mais respostas aí. A concessionária dos trens urbanos no Rio, a Supervia, diz que está atualizando o sistema de validação das catracas para evitar que o mesmo cartão passe diversas vezes em pouco tempo. A empresa informou também que está colaborando com as investigações. Em São Paulo, criminosos estão aproveitando da boa-fé das pessoas para praticar sequestro relâmpago. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança desta rua na zona oeste de São Paulo. A aposentada de 68 anos caminhava quando uma moça se aproximou. Disse que estava perdida, contou que era do interior e que tinha acabado de sofrer um golpe. Cara da moça, cara de anjo. E ela, inclusive, estava assim, com um sotaque de caipira. Aí eu pensei, é verdade tudo isso que ela fala. Minutos depois apareceu um rapaz disposto a ajudar a moça. Ele disse que ia levá-la até o endereço. A senhora contou que, neste momento, a moça insistiu para que ela fosse também, porque estava com medo. A aposentada concordou e entrou no carro. Eu olhei para trás e vi dinheiro, um pacote de dinheiro. Aí já fiquei abalada e aí ele falou, passa os cartões. Eu vi que era uma ameaça. E ela não falava mais nada, né? Os criminosos ficaram com a aposentada por 4 horas e passaram por 3 agências bancárias. Eles a obrigaram a sacar praticamente todo o dinheiro que ela tinha. Segundo a aposentada, eles não mostraram arma, mas a ameaçaram, dizendo que sabiam onde ela morava. A polícia agora vai analisar mais imagens para identificar a dupla e o carro usado no crime. Ele tem que pagar pelo que ele fez, certo? Porque o dinheiro vai. Mas outras pessoas vão ser vítimas e ele não pode ficar impune, nem ele nem ela, os bandidos. E a Polícia Federal fez hoje uma operação em São Paulo e Minas contra o tráfico internacional de drogas. A Juliana Perdigão tem as informações ao vivo de Belo Horizonte. Boa tarde, Juliana.
Boa tarde, Márcio. Segundo as investigações, a quadrilha enviava grandes quantidades de cocaína para Portugal através do Aeroporto Internacional de Confins, aqui em Minas. A Polícia Federal disse em uma coletiva há pouco que os traficantes de Guarulhos começaram a aliciar funcionários de empresas terceirizadas do aeroporto em 2017. Esses funcionários impediam que as bagagens passassem, por exemplo, pelo serviço de raio-x ou qualquer outro serviço de inspeção. E eles podiam receber entre 10 e 40 mil reais, dependendo da função que eles exerciam. Em maio, a polícia conseguiu impedir o envio de uma mala com cerca de 34 quilos de cocaína para Lisboa. E aí intensificou as investigações. A polícia acredita que a quadrilha possa estar presente em outros aeroportos do Brasil, mas ainda investiga a extensão dela. Os investigados, se forem condenados, podem pegar até 28 anos de prisão. Márcio. Muito obrigado, Juliana. O Ceará chegou ao sétimo dia de ataques. Bandidos colocam fogo em carros, caminhões e ônibus em todo o estado. Em Aratuba, a 120 quilômetros de Fortaleza, bandidos atearam fogo numa viatura policial. Em Iguatu, no centro-sul do estado, um caminhão que fazia a coleta de lixo foi atingido pelo fogo. Em Fortaleza, durante a madrugada, uma loja de reforma de estofados foi alvo de ataques. Em outro bairro, um ônibus do transporte coletivo ficou totalmente destruído. A Secretaria de Segurança Pública diz que segue realizando operações para conter os ataques. 257 detentos foram transferidos entre penitenciárias do estado e alguns presos foram isolados por suspeita de envolvimento nesta que é a segunda série de ataques violentos no Ceará este ano. A Polícia Federal também faz hoje uma operação para cumprir 15 mandados de prisão. 5 deles contra pessoas que já estavam em presídios. Segundo a Polícia Federal, a operação é para desarticular chefes de organização criminosa responsáveis pela ordem e execução de ataques a torres de transmissão de energia elétrica que aconteceram em abril deste ano na região metropolitana de Fortaleza e que, de acordo com a polícia, podem ter relação com os atuais ataques que se repetem em todo o estado. Essa operação de hoje é fruto daquela em cima das pessoas que ordenaram aqueles ataques, que coincidiu exatamente com as pessoas que estariam possivelmente envolvidas nos ataques que estão acontecendo hoje no estado do Ceará. Dos 15 mandados de prisão, 6 foram cumpridos até agora. No Rio, mães de vítimas de ações policiais fazem uma manifestação em frente à sede do governo do estado. A repórter Flávia Januzzi acompanha e conta pra gente ao vivo. Boa tarde, Flávia. Oi, Márcio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o ato simbólico acontece bem em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio. Manifestantes, incluindo mães de vítimas de ações policiais, instalaram, vejam só, um varal com 16 uniformes infantis com manchas de tinta vermelha. As peças simbolizam crianças baleadas no estado do Rio. A menina Agatha Félix, de 8 anos, foi a 5ª criança morta este ano. Ontem, um laudo do Instituto de Criminalística revelou que o fragmento encontrado no corpo da Agatha é compatível com uma bala de fuzil. Segundo o laudo, o fragmento não tem elementos técnicos para determinar calibre, número e direcionamento das raias. Raia é uma espécie de impressão digital da munição. Fato que torna inviável o exame microcomparativo, diz o documento. Isso significa que os peritos não vão conseguir fazer o confronto balístico. A reconstituição do crime, marcada para a próxima terça-feira, é ainda mais importante, porque pode apontar a direção de onde partiu o tiro. Márcio. Que essas mortes não terminem sem culpados. Muito obrigado, Flávia. Foi preso o 3º suspeito de matar um padre durante um assalto no último fim de semana em Brasília. Daniel Souza da Cruz, de 29 anos, foi encontrado em uma cidade em Goiás. A polícia procura agora um adolescente que teria participado do crime. O envolvimento de uma 5ª pessoa que conhecia a rotina do padre Casimiro está sendo investigado. O ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda, do MDB, foi preso hoje em Brasília. Ele é suspeito de crimes como corrupção e desvio de dinheiro público.
Na casa do ex-governador, em Palmas, policiais federais tiveram que chamar um chaveiro para abrir as portas. Não tinha ninguém. 3 horas depois, saíram com documentos e equipamentos eletrônicos. Marcelo Miranda, atual presidente do diretório do MDB no Tocantins, foi preso em Brasília, no apartamento da mulher dele, a deputada federal Dulce Miranda, do mesmo partido e que não é investigada. A Polícia Federal também prendeu o pai do ex-governador, o político do partido MDB e empresário Brito Miranda, e o irmão Brito Miranda Júnior. Os 3 são suspeitos de chefiar uma organização criminosa que teria causado prejuízo de 300 milhões de reais no governo do Tocantins. Marcelo Miranda, o pai e o irmão dele são investigados pela polícia desde 2016 por corrupção, fraude em licitações e desvio de dinheiro público. O ex-governador já foi alvo de várias operações da Polícia Federal, mesmo quando estava no cargo. De acordo com a decisão, a polícia identificou que os crimes estão relacionados à compra de fazendas, aeronaves e gado. A polícia diz que os 3 compravam essas propriedades sem escritura para ocultar a origem do dinheiro usado nessas transações. Marcelo Miranda foi o único governador do país que teve o mandato cassado 2 vezes. A última no ano passado, quando foi realizada uma eleição suplementar. A operação de hoje cumpriu também mandados de busca e apreensão em outros 2 estados, Goiás e no Pará. O ex-governador Marcelo Miranda já foi transferido para o Tocantins. A defesa dele, de Brito Miranda e Brito Miranda Júnior, diz que não há fundamento para as prisões, que todos os fatos apontados são antigos e que ainda não há decisão judicial sobre eles. No Amazonas, o prefeito de Coari se entregou há pouco na sede do Ministério Público. Ele é alvo de uma operação que investiga um esquema de corrupção de 100 milhões de reais em 2 anos. E a repórter Daniela Branches está em Manaus e tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Márcio, para você e para todos. O prefeito Adail Filho se entregou por volta de meio-dia aqui na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas, mas neste momento está a caminho do Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Logo cedo, a polícia que tinha um mandado de prisão contra o prefeito foi até a casa dele, mas não encontrou ninguém. Segundo as investigações do Ministério Público do Estado, o esquema de desvio de dinheiro na prefeitura de Coari funcionava assim. Adail Filho pagava fornecedores que não recebiam há anos. Em troca, cobrava dos empresários 30% do valor da dívida. O presidente da Câmara Municipal, Keiton Pinheiro, que é primo do prefeito, além de um policial militar e um empresário dono de uma das grandes redes de supermercados de Manaus, foram presos hoje pela manhã. Os promotores apuraram que eles também estariam envolvidos no esquema. A Operação Patrinus cumpriu ainda 70 mandados de busca e apreensão. Coari é a segunda cidade maior em arrecadação do estado do Amazonas. Só em royalties de petróleo recebe por mês cerca de 25 milhões de reais. E apesar de todo esse dinheiro, passa por dificuldades financeiras. Nas ruas, o asfalto está muito ruim, há obras paradas. Adail Filho é filho do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, que foi preso em 2014 por chefiar uma rede de pedofilia no município. A Prefeitura de Coari informou que vai colaborar com as investigações. Márcio. Adail Filho do Progressista. Muito obrigado, Daniela. E o procurador, tomou posse no Palácio do Planalto, o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele foi aprovado ontem, após sabatina e votação no Senado. Foi uma cerimônia rápida. O novo Procurador-Geral da República assinou o termo de posse ao lado do presidente Jair Bolsonaro, que discursou e disse que a atuação de Augusto Aras será independente. Não é apenas um fiscal da lei. Outras atribuições cabe a ele. Em grande parte, nós, brasileiros, estaremos perfeitamente alinhados com suas decisões. É um MP que tem que continuar altivo, independente e, obviamente, extremamente responsável. É isso que todos nós do Brasil queremos. Mas afirmou que Aras terá que interferir em algumas áreas. Que ele tome boas decisões, interfira onde tem que interferir e colabore também, como sei que é da tradição dele, um bom andamento das políticas de interesse do nosso querido Brasil.
Augusto Aras disse que o trabalho dele será pautado pelo princípio da legalidade e que o ponto forte da gestão será o diálogo. Reafirmo a todos o nosso dever que haverei de cumprir de forma democrática, buscando na Constituição Federal a conduta necessária para que o Brasil encontre o seu caminho, não somente no combate à criminalidade, mas também possa, invertendo a lupa da sua atuação até aqui, induzir, sem gerir, que é a missão do Executivo, não legislando, que é a missão do Legislativo, e não julgando, que é a missão do Poder Judiciário, do ministro Dias Toffoli, mas induzir políticas públicas, econômicas, políticas públicas, sociais, de defesa das minorias e, acima de tudo, que tudo se faça com respeito à dignidade da pessoa humana. O mandato de Augusto Aras é de 2 anos. Na próxima quarta-feira, será realizada a transmissão de cargo na Procuradoria-Geral da República. Até lá, o novo procurador-geral vai montar a equipe. Trabalho que já começa a ser feito hoje à tarde. A aprovação de Augusto Aras no Senado ontem foi por ampla maioria. Primeiro, ele passou por uma sabatina de quase 5 horas na Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovado por 23 votos a favor e 3 contrários. Em seguida, no plenário, ocorreu a votação secreta. 68 senadores votaram a favor de Aras e 10 foram contrários. Houve apenas uma abstenção. O Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins, considerou legal e necessária a operação da Polícia Federal de busca e apreensão no gabinete do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. O procurador-geral interino, Alcides Martins, se manifestou sobre pedidos da defesa enviados ao ministro Roberto Barroso, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Foi um de seus últimos atos no cargo. A defesa do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB, pediu para declarar ilegais as buscas da Polícia Federal que miraram o parlamentar. E vinha argumentando que a então procuradora-geral, Raquel Dodge, tinha sido contra as diligências. O procurador afirmou que, apesar da manifestação contrária da então procuradora-geral, entendo que se faziam presentes os requisitos para o deferimento de todas as medidas requeridas pela autoridade policial. Alcides Martins considerou que os indícios, reunidos até agora, apontam que o líder pediu propina por meio de seu operador, Irã Padilha Modesto, e que Fernando Bezerra Coelho recebeu a vantagem indevida, e seu filho também, o deputado Fernando Coelho Filho, do Democratas. Em relação a Fernando Bezerra, segundo a PGR, o pagamento ocorreu em razão de ele ter sido ministro da Integração e também pelo cargo de senador. A Procuradoria diz que houve lavagem de dinheiro envolvendo operadores, empresários e outros políticos. Ele listou a relevância de 8 provas coletadas nas buscas da Polícia Federal, como envelopes com dinheiro fracionado em quantias de R$ 2.500, totalizando R$ 55 mil, na casa do deputado Fernando Coelho Filho. Alcides Martins afirmou que há indícios suficientes que permitem concluir, além de qualquer dúvida razoável, que o senador Fernando Bezerra Coelho, então ministro da Integração Nacional, e o deputado Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho, em comunhão de desígnios com empresários, operadores financeiros e emissários, receberam vantagens indevidas, obtidas com as obras do Canal do Sertão e a transposição do Rio São Francisco, relacionadas ao Ministério da Integração Nacional. Sobre a permanência de Bezerra na liderança do governo, o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, disse ontem que é preciso algo mais concreto e que o presidente Jair Bolsonaro já declarou que não pode tirá-lo da articulação política com uma operação relacionada a um processo antigo. A defesa do senador Fernando Bezerra Coelho e do deputado federal Fernando Coelho Filho afirma que a manifestação do procurador interino não justifica o que ela considera ilicitude da operação de busca e apreensão. A manifestação, segundo a defesa, parece querer dar respaldo à produção de prova que a Procuradoria-Geral da República havia dispensado.
Bom, o destino do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, é o assunto de Andréa Sadi, que hoje está no Rio de Janeiro. Andréa, boa tarde. Oi, Márcio, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, tem mais um bastidor importante nessa manutenção de Fernando Bezerra na liderança do governo no Senado. É porque ele é um dos principais articuladores na busca pelos votos para aprovar Eduardo Bolsonaro, deputado federal, um dos filhos do presidente, para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Lembrando que essa indicação, quando ela for feita, ela precisa ser aprovada no Senado, na Comissão de Relações Exteriores. Hoje eu conversei com o presidente da comissão, que é o senador Nelson Trade, e ele admite essa articulação de Fernando Bezerra, diz que ele é muito importante, que ele tem uma interlocução com senadores de base e também de oposição. Ele também diz que o melhor momento para que Bolsonaro faça essa indicação, em sua avaliação, vai ser depois do primeiro turno da votação da reforma da Previdência lá no plenário do Senado Federal. Então, o presidente Bolsonaro, ele mantém o líder do governo no Senado também como um afago, como um aceno em busca dessa agenda dele, que é a aprovação do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira em Washington. Márcio. Muito obrigado, Andréa. Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão voltar a julgar daqui a pouco um pedido de habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras condenado pelo então juiz Sérgio Moro. A questão é importante porque pode alterar outras decisões da Lava Jato. O repórter Vitor Boiadian está lá no STF e explica pra gente esse julgamento. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Pois é, o procurador da República, Alcides Martins, que ontem estava como procurador-geral, considera que o resultado desse julgamento pode afetar milhares de condenações criminais pelo país. É que o advogado do ex-gerente da Petrobras, Márcio Ferreira, reclama que os delatores do crime se manifestaram nas alegações finais ao mesmo tempo em que o delatado, o que teria prejudicado a defesa. E outros condenados fazem reclamações semelhantes. No mês passado, por exemplo, a segunda turma do Supremo anulou uma sentença contra o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, pelo mesmo motivo. A Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba acredita que se esse entendimento da segunda turma for mantido, mais de 32 sentenças relacionadas a 143 condenados pela operação podem ser anuladas. Por isso, o julgamento pode ajudar a dar uma segurança jurídica ao tema. Até agora, quem votou foi o ministro relator, Edson Fachin. Ele considera que delação não é prova e que, por isso, não haveria qualquer prejuízo para a defesa quando o delatado e delator se manifestam ao mesmo tempo. Resta agora saber os votos dos outros 10 ministros da Corte, que deve acontecer na sessão de hoje. Márcio. Toda a atenção a esse julgamento. Muito obrigado, Vitor. A Justiça Federal analisa hoje um recurso de 2 dos presos na Operação Furna da Onça. Você lembra? 5 deputados estaduais do Rio foram para a cadeia por suspeita de corrupção. Pois bem, eles querem a suspensão do processo com base na liminar do Supremo Tribunal Federal, que proibiu o uso de dados detalhados fornecidos pelo então Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, sem autorização da Justiça. Quem tem as informações e conta essa história pra gente é a repórter Fernanda Grael. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. A sessão começou há pouco e daqui a pouco haverá a leitura do relatório do desembargador Abel Gomes. O Tribunal Regional Federal aqui da 2ª Região vai julgar os recursos dos deputados estaduais Luiz Martins, do PDT, e Marcos Abraão, do Avante, que pedem a suspensão do processo com base na decisão liminar do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, que determina a paralisação dos processos que tenham usado dados do então COAF, que agora é o IFE, sem autorização da Justiça. Os deputados estão presos e pedem ainda a revogação da prisão preventiva. Eles são réus no processo que apura o esquema de corrupção na Assembleia Legislativa aqui do Rio, que envolvia vários deputados, era financiado pelo ex-governador Sérgio Cabral com dinheiro de propina. O Ministério Público Federal alega que a decisão do ministro Toffoli não tem relação com a Operação Furna da Onça, já que não foram usados dados do então COAF, só da Receita Federal e com autorização judicial. Ao todo, 5 desembargadores votam hoje. Márcio. Também é um julgamento para a gente ficar de olho atento. Muito obrigado, Fernanda.
O Ibope divulgou ontem uma pesquisa de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ela registra uma queda na avaliação positiva do governo desde abril. O levantamento, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, tem a margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E a probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%. Em abril, 35% dos entrevistados disseram que o governo Bolsonaro era ótimo ou bom. Em junho, 32%. Agora, 31%. 31% avaliaram o governo como regular na pesquisa em abril. Em junho, 32%. Agora, 32% novamente. 27% responderam que o governo era ruim ou péssimo em abril. Em junho, 32%. Agora, 34%. Não souberam ou não responderam eram 7%. Em junho, 3%. E agora, 3% de novo. O Ibope também perguntou se os brasileiros aprovam ou desaprovam a maneira como o presidente Jair Bolsonaro está governando e registrou aumento na desaprovação. Em abril, 51% aprovaram a maneira de governar de Bolsonaro. Em junho, 46%. Agora, 44%. Os que desaprovaram eram 40% em abril, em junho, 48% e agora 50%. Em abril, 9% não souberam ou não responderam. Em junho, 5% e agora 6%. O Ibope também detectou uma queda no nível de confiança no presidente Bolsonaro. Em abril, 51% confiavam no presidente. Em junho, 46%. Agora, 42% confiam. Em abril, não confiavam 45%. Em junho, 51%. E agora, 55% não confiam. Não souberam ou não responderam 4% em abril. Depois, 3%. E agora, 3% de novo. O Ibope ouviu 2.000 entrevistados em 126 municípios dos dias 19 a 22 de setembro. Noticiário internacional agora. A denúncia que motivou o pedido de abertura do processo de impeachment de Donald Trump foi divulgada hoje e afirma que ele pressionou o presidente da Ucrânia a interferir nas eleições americanas. Depois, funcionários da Casa Branca teriam tentado encobrir os registros dessa conversa. Vamos então a Nova York falar ao vivo com o nosso correspondente Ismar Madeira. Ismar, os deputados acabaram de ouvir o chefe da inteligência americana que recebeu a denúncia. O que ele falou no Congresso? Muito boa tarde. Joseph Maguire, o chefe da inteligência americana, usou a prerrogativa legal de não responder a perguntas que se referiam diretamente ao presidente. Não disse, por exemplo, se recebeu o pedido de não dar prosseguimento à denúncia feita por um delator. Maguire aparentou nervosismo em alguns momentos, mas afirmou que o delator está autorizado a ir ao Congresso para falar. A transcrição do telefonema que deu origem à denúncia revelou que Trump pediu um favor ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, investigar o ex-vice-presidente americano Joe Biden e o filho dele, Hunter, que dirigia uma empresa na Ucrânia. Joe Biden é um dos favoritos a candidato de oposição a Trump nas eleições do ano que vem. A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, do Partido Democrata, pediu a abertura de uma investigação de impeachment. Trump e Zelensky negaram que tenha havido pressão ou troca de favores. Mas dias antes do telefonema, em julho, Donald Trump tinha bloqueado quase 400 milhões de dólares em ajuda americana para a Ucrânia. E a ajuda só foi liberada este mês. O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara enfatizou hoje que é importante explicar o contexto em que o novo presidente da Ucrânia falou com Trump. A Ucrânia foi invadida pela Rússia, perdeu a Crimeia e precisa de ajuda financeira dos Estados Unidos para se defender dos russos. Márcio. Muito obrigado, Ismar. Esse processo de impeachment de Donald Trump é o tema do podcast O Assunto de hoje. Eu conversei com a correspondente da Globo em Washington, Raquel Krahenbuhl, e com o colunista do G1, Hélio Gurovitz, sobre as consequências desse processo e como isso pode afetar a eleição presidencial já do ano que vem nos Estados Unidos. Para ouvir, g1.com.br/podcasts. E morreu hoje, aos 86 anos, o ex-presidente francês Jacques Chirac, que teve uma das carreiras políticas mais longas da Europa. Chirac foi uma força dominante na França por 40 anos. O parlamento francês parou em homenagem ao ex-presidente cuja carreira política foi tão marcante que, mesmo quando poderia ter sido ofuscada por uma condenação por desvio de dinheiro público,
continuou sendo respeitada no país. Jacques Chirac ocupou 3 ministérios, tornou-se primeiro-ministro, foi prefeito de Paris por quase 2 décadas e, por fim, presidente da França, por 12 anos, entre 1995 e 2007. Ele foi fundamental na consolidação da União Europeia. Era um conservador, mas um de seus grandes méritos foi ter mantido a França estável no momento de grande polarização entre a esquerda e a direita. Seu feito mais marcante, no entanto, foi ter desafiado os Estados Unidos ao se posicionar contra a guerra do Iraque em 2003. Qu'elle justifie une guerre immédiate. Jacques Chirac já enfrentava uma grave doença neurológica em 2011, quando foi condenado por desviar dinheiro público para financiar seu partido na época em que foi prefeito de Paris. Os problemas de saúde o livraram de uma pena de 2 anos de prisão. E sua imagem de grande estadista sofreu apenas pequenos arranhões. Hoje, a primeira-ministra alemã Angela Merkel lamentou a perda de um grande parceiro da Alemanha. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, ficou devastado, sem palavras para expressar sua dor. E aqui na França, até mesmo adversários manifestaram tristeza e agradecimento a Jacques Chirac. A seguir, uma multidão passa a madrugada numa fila de emprego em Goiás. As vagas criadas no Brasil pelo trabalho intermitente e a previsão do tempo para todo o país. Até já. $121 mil empregos formais foram criados no Brasil no mês passado. É o melhor resultado para o mês de agosto desde 2013. Nos dados divulgados ontem pelo Ministério da Economia, um dos destaques é o trabalho intermitente. Essa modalidade de contrato, desde que foi criada, só cresce. Grandes lojas do varejo, bares e restaurantes estão entre os setores que mais aderiram ao modelo de emprego que vai ganhando terreno no mercado. Em agosto, o saldo do trabalho intermitente foi de 6.500 empregos, cerca de 5% das vagas geradas no país. A média, desde a criação dessa modalidade, há pouco mais de 1 ano e meio, é de 15%. No contrato intermitente, o trabalhador tem um registro em carteira e recebe proporcionalmente as horas que trabalhou no mês. Quando é chamado o trabalhador que faz um contrato intermitente, tem todas as garantias trabalhistas. O registro intermitente é visto por especialistas como um tipo de formalização do bico e pode ser considerado positivo para quem estava desempregado e também para as empresas, que vêm de uma longa crise. É importante dar flexibilidade para as empresas contratarem. A gente sabe que muitas vieram num cenário muito difícil nos últimos anos. Por outro lado, é bom também para o trabalhador, porque ele sai do desemprego, ele volta a circular no mercado, conhecendo mais gente, aprendendo novas habilidades, e isso é positivo para ele. A Vera Lúcia estava desempregada fazia 2 anos e a Rosângela fazia 5 sem registro em carteira. As duas agora têm contratos de trabalho intermitente com uma empresa de Niterói, no Rio de Janeiro, como auxiliares de serviços gerais. Quando a empresa não chama, elas continuam fazendo faxina como diaristas, informalmente. Mudou a minha vida em algumas coisas quando eu vim trabalhar aqui. A renda é melhor, né? Dá pra gente trabalhar em outros lugares. Se a gente cair doente, a gente tem todo o nosso direito. Agora, sem uma carteira assinada, a gente não é nada, né? Hoje foi dia de fila de emprego em Lusiânia, interior de Goiás. Cerca de 800 pessoas passaram a madrugada na fila. Um supermercado oferecia 130 vagas para repositores e operadores de caixa. Os próprios candidatos se organizaram, distribuíram senhas e fizeram uma lista com todos os nomes por ordem de chegada. Boa sorte para todos eles. Vamos falar agora da previsão do tempo com o Thiago Scheuer. Thiago, boa tarde. A gente tem falado aí nos últimos dias, a chuva chegando no centro-oeste, está chovendo mais ali e agora finalmente chegou em Brasília. Finalmente, foi ontem, né, Márcio? Festa no Planalto. Finalmente. Boa tarde para você em casa também. Então, ontem choveu na capital federal e em cidades do DF depois de 114 dias de secura total.
Tudo bem que não foi uma chuvarada não, mas já melhorou bastante a qualidade do ar. Com essa chuva em Brasília ontem, dá pra gente dizer que a massa de ar seco foi oficialmente quebrada em todo o centro-oeste. Cuiabá, por exemplo, teve chuva no dia 24, depois de 131 dias. Goiânia, no dia 25, depois de 129 dias. E hoje tem mais chuva prevista para as 4 capitais do centro-oeste, também para outras cidades da região e para muitos pontos do sudeste. É que o corredor de umidade que cruza o país da Amazônia até o Espírito Santo já está ativo. Você vê aqui nas nuvens, nessas imagens de satélite. Então, nada de sol, temperaturas bem abaixo do normal para a época em Vitória, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Todas com chuva e atenção no Rio, a chuva é forte não só na capital, mas em todo o estado também. BH está na mesma pegada, sem sol, chuva que ainda pode ser forte e só 21 graus já está chovendo fraco por lá. Mas apesar dessa chuva dos últimos dias, o ano tem sido muito seco na capital mineira. O mês com maior volume foi fevereiro, 223 milímetros. Agora a média anual, 1.602 e até agora só choveu 587. BH está devendo na chuva, Márcio. Está sofrendo. Pois é. E nas outras regiões do país também chove? Tem aquela chuva em pontos isolados lá do norte do país, que a gente sempre mostra aqui, você vê em verde, pega também Maranhão nessa condição, chuva no litoral da Bahia todinho, incluindo o Recôncavo Baiano, e também aqui no sul do Brasil, litoral do Paraná e também nordeste de Santa Catarina com um dia mais encoberto. Falei da Bahia agora, em Salvador a chuva vem fraca e passageira, o sol aparece bem e a máxima vai chegar aos 29 graus. Já em Rio Branco e Porto Velho, aí sim são temporais, tá? Temperaturas acima dos 30 graus. Natal, Palmas e Floripa, aí sim com um dia aí, uma tarde de sol sem chuva. Agora, hoje ainda é quinta-feira, mas já podemos adiantar alguma coisa para o fim de semana, quem sabe? A gente está aqui para isso, Márcio. Vamos falar de fim de semana assim, Vai parar de chover em toda a região sul e começar a esquentar a partir de amanhã. E a chuva em São Paulo e no Rio já começa a diminuir bastante. Até terça-feira, os acumulados maiores, vão ficar aqui nessa área, no centro de Minas Gerais, Espírito Santo também. Isso aqui vale para os próximos dias. Também pegando Goiás, DF, atenção com chuva, sobe aqui por Mato Grosso e aí, claro, oeste do Amazonas, do Acre, também boa parte de Roraima e sul do Pará com bastante chuva. O que a gente consegue ver também no sul do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, deve chover bastante, claro que isso acumulados para os próximos dias. Amanhã a gente confirma como é que fica o fim de semana. Vamos falar de fim de semana amanhã também. Obrigado, Valeu, Thiago. Até mais. A seguir, as lições que as vítimas de acidentes de trânsito passam para os motoristas. Até já. Uma turma de motoristas que perdeu a carteira e teve que fazer o curso de reciclagem no Detran em São Paulo teve lições impactantes. Essas imagens mostram o que a gente aprendeu que não pode fazer, que é errado, que é perigoso, que muitas vezes termina assim e que tem gente que continua fazendo. Tantas tragédias que são notícia não estão sendo suficientes para mudar o comportamento de muitos motoristas. Talvez porque essas histórias trágicas pareçam distantes demais, coisas que só acontecem com os outros. Nessa plateia, todo mundo cometeu infrações até o ponto de perder a carteira de habilitação. Essa turma fez o curso e só falta passar na prova para ter a carteira de volta. Mas o Detran de São Paulo resolveu dar uma aula extra de realidade e trouxe o Fábio. O que aconteceu com a minha mãe foi doído, dói. Ele é filho de Aldenilce Bernardina dos Santos, a dona Nice. Ela era diarista e em julho, quando atravessava na faixa de pedestres a caminho do trabalho, morreu atropelada em São Paulo. Tem um pouco mais de consciência e respeitem as leis de trânsito. Outra vítima do trânsito mandou um recado por vídeo. David Souza estava de bicicleta na Avenida Paulista em 2013, quando foi atropelado e perdeu o braço direito. Pensem que na rua não tem só você e seu carro. Existem pessoas na rua que tem pessoas esperando. Pai, mãe, família. Há uma legião aí de pessoas que ficam com deficiências, que a gente chama com sequelas decorrentes dos acidentes e que vão gerar um ônus para a sua família, um ônus pessoal e também para a sociedade. Eles agora vão receber novas carteiras de habilitação. E parece que são motoristas renovados também. Você sai daqui um pouco diferente hoje? Bem diferente porque
é impactante. Conseguir colocar um pouquinho de consciência na cabeça de um deles, a gente já fica satisfeito. Consciência de segurança que o nosso trânsito tanto precisa. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e até amanhã.